O tema desse vídeo é com base na resposta da minha querida Sabrina no primeiro vídeo publicado. Ela falou um pouquinho do filho dela, que tem TOD, transtorno opositivo desafiador, que depois eu vou falar um pouquinho desse transtorno, e falar o que aconteceu na escola anterior, né? Vou dar um resuminho aqui para a gente poder falar um pouco do que é o contexto do canal. Durante uma reunião de pais de turma, uma das coordenadoras, professora, gestora lá da escola, falou para ela, na frente de todos ali presentes, que ela precisava levar o filho dela a um neuro. Isso é muito desagradável, porque isso não é um assunto para ser tratado numa reunião de turma, de pais. Isso é um assunto para ser tratado numa reunião individual, marcada com antecedência, por telefone, né? E quando acontece essa reunião de turma, normalmente ela acontece mais ou menos depois do primeiro bimestre, né? Primeiro semestre. Ou seja, nesse tempo corrido aí, desde o início do ano letivo, já era para ter chamado os pais para conversar, para falar sobre o comportamento dele. Isso não é para ter esperado esse tempo todo, né? Muito bem. Isso é outro ponto. Não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas isso é outro ponto. O que aconteceu aí com a Sabrina, que é muito natural com os pais, né? Ela começou a se sentir culpada, ela trouxe a culpa para ela, né? Como se ela não tivesse interessada em que o filho avançasse. E aí ela foi ficando desanimada com a escola e resolveu procurar outra escola. E para minha felicidade dela também, do filho, a gente tem que acreditar que existem escolas boas, que existem bons profissionais. E aí o filho dela teve todo um acolhimento, isso é muito importante, e começou a ter vontade de ir para a escola, de honrar, de gostar de vestir o uniforme da escola, gostar de ir para a escola, né? Gostar dos amigos, da professora que ela cita aí, que é uma professora muito atenciosa. O grupinho é menor, a professora trabalha sozinha, enfim. E aí o que acontece, gente? Numa situação dessa, é comum que a criança comece a avançar na vida acadêmica dela. Eu costumo dizer que não precisa ter conhecimentos absurdos de grandes teóricos, de entender o que é TDAH, TOD, TOC, síndrome de Down, para você trabalhar as dificuldades da criança. A gente não precisa rotular o aluno, o que tem TDAH, o que tem TOD, o que tem TOC, o que tem síndrome de Down. A gente não precisa rotular o nosso aluno para saber trabalhar com ele. Porque quem é professor, quem é pedagogo, por intuição, por gostar da profissão, sabe exatamente o que tem para fazer. Sabe adaptar uma prova para aquela criança ou para outra criança, como no caso também da dislexia, que é muito comum hoje. É simples. É só seguir a sua intuição, observando cada aluno e entendendo que cada um é único. O pedagogo tem a didática. O que é a didática? É uma ferramenta que você usa para transformar o conteúdo que você vai aplicar de várias formas diferentes. O mesmo conteúdo sendo aplicado de várias formas diferentes. Quando você não tem como dar atenção individualmente, porque a turma é grande, você vai lançar um conteúdo, você tem que, no mínimo, lançar esse conteúdo de 3 formas diferentes. E mesmo assim, você fica de olho para observar o comportamento de um ou outro que pode traduzir para você de que ele não entendeu nenhum dos 3. E aí você pode, numa outra oportunidade, depois que a aula terminar, depois de terminar o horário, né, chamar esse aluno, perguntar se ele entendeu ou não, tentar explicar de uma outra forma diferente.
existe esse olhar do profissional que é necessário, né? E aí a gestão da escola, coordenadores, supervisores, orientadores, diretor, também tem que ter esse olhar e esse cuidado com a família, porque é muito óbvio que a família já reparou o comportamento do seu filho, já reparou a dificuldade que ele tem. Então a família, de certa forma, está sofrendo. Então cabe a esses gestores orientar da melhor maneira possível esses pais, individualmente, em reunião específica somente para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, ou para o responsável que acompanha aquela criança diariamente na escola. Tá? Então isso é que eu falo que é inclusão. Inclusão já. Precisamos ter esse olhar. E é tão fácil. Não tem complicação. Só depende do amor, do reconhecimento enquanto profissional da educação. Ou melhor dizendo, profissional do ensino, né? Então é isso, Sabrina, obrigada pelo seu depoimento, pela sua contribuição. Agora eu vou falar um pouquinho do transtorno do seu filho, que muitas pessoas têm, né? E que isso não impede de estudar, de ser um grande profissional, de trabalhar, de se socializar, casar, ter filhos, ok? Transtorno opositivo desafiador. Ele não gosta de ser contrariado, fica furioso quando contrariado ou com alguma coisa que ele vai fazer que não dê certo. Ele é hostil às vezes e tem o sentimento de vingança. Como que a gente pode lapidar essa criança? Em primeiro lugar, como eu sempre falo, com muito amor, com muita dedicação, com muita paciência, tá? Então eu fiz umas anotações aqui muito importantes. Primeiro, essa criança precisa de um acompanhamento de um psicólogo. De preferência, um psicólogo que tenha especialização em TCC. Como que a gente lida com essa criança em casa? Os familiares, os professores na escola, né? Os amiguinhos. Então, vamos lá, todo mundo já sabe que ele é impaciente, que ele é irritadinho, né? Aquela coisa assim meio que rotula, né? Então, vamos lá, o relacionamento familiar, e aí eu falo da família mesmo, tá? O relacionamento de pai e de mãe, o relacionamento dos pais com ele, tem que ser uma coisa prazerosa. Por exemplo, se os pais brigam muito, isso afeta diretamente a ele. Então faz com que esse transtorno dele se agrave mais ainda. Então os pais têm que se policiar em relação a isso. Até porque os pais que não estão mais se entendendo, eles têm que sentar os dois e discutir a relação deles sem incluir o filho nesse momento. Então, vamos lá, vamos dar mais um tempo pra gente, vamos mudar aqui e ali, nós temos um filho, essa conversa aí de casal, tá bom? Então, o filho tem que ver que os pais se dão bem, mesmo aqueles pais separados. Ele não pode presenciar essas desavenças de casal. Isso não é legal pra criança, tá? Fortalecer a autoestima dele. Então, todos nós temos uma grande habilidade para alguma coisa. Então, toda vez que ele fizer algo que ele fez bem, vai lá e elogia. Nossa, filho, que bacana, que lindo, meus parabéns, continue assim. Mais ou menos isso, né? Mais para mais, para mais e para mais. Uma coisa que eu sempre indico em todos os meus relatórios de avaliação psicopedagógica: criança tem que ter o hábito de um esporte, de preferência um esporte escolhido por ela, de preferência um esporte coletivo, tudo isso de preferência, tá? Mas o principal é que seja um esporte escolhido por ela. Por exemplo, ela mora num lugar que não tem um clube e ela quer fazer futebol. Filho, aqui perto não tem.
Não tem outro esporte que você gostaria de fazer para facilitar a nossa vida, de levar você todos os dias que tiver o esporte e tal? Dê essa sugestão para ele. E aí ele vai pensar em outro, e aí o importante é que ele faça um esporte, que ele tenha esse hábito de ter um esporte na vida dele, para sempre, tá? E por que eu digo que coletivo é o ideal? Porque o coletivo, ele interage. Quer ver? Vou dar um exemplo do futebol. Tem lá os jogadores, né? Cada um tem a sua tarefa. Eu não entendo muito de futebol, não. Cada um tem lá o que vai fazer. É o centroavante, é o atacante, tudo mais. Então, gente, eles não precisam ser amiguinhos, gostar muito um do outro, aquela coisinha, sabe? De desavença. Quando eles entendem que aquele colega dele lá, amigo lá do futebol, tá em melhor posição para fazer o gol, é para ele que ele tem que jogar. Ele não vai jogar para aquele que é o coleguinha dele, que mora perto da casa dele, que todo dia vai junto e vem junto. Não. Então, isso é bom para a criança, para aprender a lidar com todos, mesmo com as suas particularidades. Todos nós somos diferentes, como eu já falei, né? E a gente tem que gostar do outro, de respeitar o outro com essas diferenças. Porque não sou eu que vou mudar a sua diferença. Você não tem que me agradar. Você tem que ser quem você é. E eu tenho que gostar de você do jeito que você é. Não é isso? Então a criança tem que começar a trabalhar isso desde pequenininho. E o esporte coletivo traz isso para a criança. Então, se ela tem dificuldade de diálogo, ela vai ter que dialogar. Se ela tem dificuldade de interação, ela vai ter que interagir, porque ela está fazendo um esporte que ela escolheu. Então, se foi ela que escolheu, ela vai trabalhar de acordo com as normas daquele esporte. Isso é muito bom para a criança. Ela vai começar a romper os seus preconceitos ali, no esporte que ela escolheu. Diálogo sempre, e é isso aí. Então, quem gostou, curte aí o vídeo, dê sugestões, se quiser falar mais alguma coisa desse tema, vamos falar, tá bom? Muito obrigada, Sabrina, um beijo grande para você e tudo de bom pro seu filho, tá? Tchau!